Olá, olá pessoal. Eu queria tentar agora complementar. Isso é incomum eu fazer, mas eu vou tentar complementar aquilo que nós começamos a falar e não concluímos nessa nossa macro sobre decisões contaminadas. É bem simples a gente entender que a gente estava falando sobre a gente ter muito cuidado com quem nós somos para não fazer bobagem. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre os princípios para você tomar boas decisões. Os princípios, só para citar de maneira bem rápida, se for antibíblico, uma coisa que é antibíblica, por exemplo, eu citei lá, que seria, por exemplo, eu vou casar com uma pessoa descrente. Não, nem cogita, isso está errado biblicamente. Se você é novo convertido e não conhece, então você deve perguntar tudo, porque a gente vai dar uma base bíblica para a decisão que você vai tomar. E você deve perguntar por que você é burro? Não, é porque isso vale para todo mundo. Vale para presbítero, vale para Rafael, vale para qualquer pessoa. Como, por exemplo, o caso de mestrado do Rafael. E Rafael tomou a decisão em comum acordo. Ele fazia assim, não sei o que, tal, tal. E a decisão foi tomada. O curso que eu citei de Fernanda foi tomado em comum acordo. E são pessoas que sabem decidir. Então, aprende isso. A gente pergunta porque indivíduos tomam decisões erradas. Por isso que você ouve conselho, e ouve conselho, e ouve conselho, e você soma perspectivas, ângulos de visão. Quer ver outra coisa? Quando você pede conselho, uma pessoa conhece o seu perfil. Um exemplo, uma pessoa que tem o dom, é um ministério de ação social, quem é? Uma pessoa que tem o dom de misericórdia. Quando essa pessoa chega e pergunta, eu queria fazer administração, ou queria fazer serviço social, provavelmente essa pessoa tem a tendência de fazer algum tipo de curso na área de humanas, alguma coisa na área de psicologia, alguma coisa na área de serviço social, alguma coisa que dê sensibilidade humana, porque ela já tem a vocação para o serviço nessa área de. Ela tem muita empatia, então alguém vai dar um tipo de conselho que aclara o entendimento dela para somar nessa área. Uma pessoa é mais cartesiana, um engenheiro, uma pessoa que pensa mais preto e branco, quando vai tomar uma decisão, mesmo assim é mais fácil talvez para ela tomar decisões preto e branco, compra, não compra, vai, não vai, viaja, não viaja. Ele pergunta, porque exatamente por ser muito cartesiano, é que ele não tem um ângulo de visão mais humano. Então adiciona no conselho um elemento mais humano na tomada de decisão. No entanto, voltar à estaca zero. Não se toma decisão sozinho. Não existe isso. Esquece isso. Nem Deus toma decisão sozinho. Deus é três. Então não existe isso. Depois, toma decisão respaldado na palavra, por isso que a gente pede opinião, porque a gente não conhece toda a Bíblia. Aí alguém vai dar um conselho baseado na Bíblia. Terceira coisa, envolve aquele curso que você vai fazer, a pós-graduação, o TCC, envolve tirar você do propósito, roubar tempo, acabar recém-casado, vai tomar uma decisão agora, e essa decisão de um recém-casado vai prejudicar o casamento. Então não tem na Bíblia que é proibido fazer TCC. Então você vai procurar justamente um conselho para que um outro ângulo veja e diga a você, não, rapaz, isso vai prejudicar seu casamento. Né? Depois, a decisão é para o bem da família, então entre em acordo, marido e mulher. A gente ajuda a conversar. Hoje um marido me deu um toque sobre esse aspecto, como ele mudou a maneira de abordar o assunto com a esposa para chegar a um consenso. Também aprende e ganha em nível de comunicação. A decisão melhora a pessoa, aquela decisão traz qualificação. Para mim, vai exigir de mim eu fazer um treinamento, vai exigir de mim eu me humilhar. Como é que é isso aí? O sujeito vai entrar na política, eu vou ser vereador agora, vou andar por tudo que é canto. É pecado ser vereador? Não. Devemos incentivar que um cristão verdadeiro seja político? Sim. Mas eu vou ter que ajudá-lo a tomar decisão envolvendo família, envolvendo prós e contras, envolvendo perdas. Aquilo vai prejudicar ele ou vai ajudar ele? É esse ponto. Agora vamos lá. Outras decisões que você vai tomar. Preste atenção aqui agora. O lastro de toda decisão é a paz com Deus, é a relação com Deus, é o crescimento espiritual, é a manutenção da sua santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não se imagina tomar uma decisão e desconsiderar os fatores espirituais como primários. A relação com Deus estando em paz, Deus abençoa a decisão.
Então essa é a primeira coisa. Não é em paz para eu dizer, eu declaro assim, não, estou tudo em paz com Deus. A declaração de boca não significa verdade. A paz espiritual, ela implica que você não toma decisão sozinho, implica que tem comunhão com alguém para lhe dar um conselho. Então esta aqui é o elemento da paz, o elemento da paz espiritual. Ele envolve igreja, ele envolve submissão, ele envolve a humildade de pedir conselho. Olha, toda pessoa que toma decisão, sem ouvir, está errada a priori. Mesmo que a decisão esteja certa, já está errada. Porque a decisão individualista é a decisão por um motivo seu pessoal, sem que ele submeta isso a alguém. Ou seja, ele diz para si próprio que não precisa do outro. Então, já erra por falta de humildade, já erra por egocentrismo, já erra por autossuficiência. Não é que a decisão em si, comprei esse carro, ela está errada. Não, mas já erra porque a vida não é construída com coisas, é construída com relações e é construída com o caráter que vai sendo construído nas decisões tomadas. Então esse é um elemento importante. Então o lastro espiritual é o lastro de você ouvir conselhos, ouvir a igreja, ouvir uma pessoa, não porque não saiba, pelos motivos que eu já expliquei. Segunda coisa, quando você toma uma decisão de ordem digamos, profissional, o número de pessoas que lhe dá conselho diminui muito, porque nem todo mundo tem, digamos, a habilidade de te dar um conselho na área profissional, porque não só a pessoa não tem experiência, mas também, às vezes, o problema é muito técnico. Por exemplo, me chamaram aqui para eu assinar um balanço, porque o camarada quer que dê lucro de 300 mil e não é verdade. O que eu faço? Então envolve um problema moral num lado técnico. Esse conselho não é nem tão difícil. Mas e se for assim? Eu sou médico, eu quero saber se eu faço nefrologia ou eu faço pneumologia na especialização. Como é que a gente vai saber? Quem vai dar essa identificação? Então a pessoa que vai dar o conselho, a orientação, por exemplo, eu posso dizer, rapaz, converse com o Dr. Luzerne, converse com o Murilo, converse com alguém assim. Então, converse com Fernanda. Aí, quando a decisão envolve terceiros, por exemplo, eu estou com minha avó, que ela está com um problema sério de catarata, ou de esquecimento, de, sei lá, de Alzheimer, como é que eu faço? Ou então, tem um viciado em drogas, um vizinho lá, e é uma confusão. O que eu faço? Eu saio da casa ou fico ali e ajudo o menino? Então, são decisões que não são necessariamente que envolvendo o lado espiritual, no sentido direto da sua pessoa. Envolve algum elemento de terceiros. Então, evidentemente, que vai precisar de pessoas mais experimentadas para te dar um conselho. Então, no campo profissional, nem toda decisão o seu discipulador vai saber e ele vai remeter para alguém. No campo de terceiros, aquilo ali tem que ser pessoas experientes, então você pode pedir opinião para mim, por exemplo, e depois você vai pedir para Lucas, para Wellington, por exemplo, um exemplo, né? Um exemplo. Mas você deve chegar para esse Wellington e falar, Wellington, eu conversei com o Niles sobre isso, é uma decisão, ele falou para conversar com você. E conte para o Wellington o que eu falei. Porque eu sei muito bem que quando as decisões não tem muito a ver com o lado espiritual, nem o lado moral do certo e errado, então a gente dá na base do conselho, dá uma ajuda a pensar, abre a cabeça da pessoa para pensar. Agora ainda continuo. As decisões de natureza de capacitação. Bom, aí vai. De literatura, de curso, de algo que você quer fazer para... Aí eu vou lhe dizer logo. Essas decisões, elas envolvem um entendimento da vida. E aí você precisa de gente que tenha um desenvolvimento humano, uma perspectiva de desenvolvimento humano para crescimento. Então sempre eu vou incentivar todos que estão assistindo esse vídeo, todos vocês discípulos, eu vou incentivar a que vocês leiam, a que vocês façam curso, a que vocês se capacitem, a que vocês assistam coisas. Agora, vai que você se torna um consumista e fica ansioso quando não assiste. Então você tem que, nessa área de capacitação, você tem que ter uma definição, aí onde entra a minha qualificação e dos demais, acerca do coaching. Não estou dizendo para você fazer coaching, mas para você entender o que é o coaching, estado atual,
estado desejado, o caminho de um para o outro. Aí eu lhe pergunto, o que você está querendo com esse treinamento? Não, é porque eu não entendo nada de Bolsa de Valores, estou fazendo esse curso para me capacitar para operar na Bolsa de Valores. Tá, não, beleza. Ó, você já veja esse e esse aspecto aqui, faça uma leitura de tal livro, já leu esse outro livro assim. Então você tem uma perspectiva e aí nesse caso, pessoas da área podem dar uma boa qualificação. E eu vou incentivar, é lógico que eu vou incentivar. Mas eu falei uma coisa bem específica, a Bolsa de Valores, já pensou? Então você vai ter que estudar, é evidente que vai ser incentivado. Mas entenda, você tem que ter, eu quero operar na Bolsa de Valores, então é um alvo. Aí você está no estado atual, que você quer operar, então vai fazer um caminho de capacitação para isso. Mas nem sempre é isso. A pessoa assiste para matar uma ansiedade que não está estudando. Oxe, não existe, isso não leva a lugar nenhum. Então, quando for na área de capacitação profissional, é preciso uma conversa madura e evidentemente que aí eu não vou dar nomes, tá? Mas tem vários desses discípulos que estão próximos que eu atuo, entre aspas, como pastor coaching. Ou seja, eu ajudo a pessoa a enxergar, trago um elemento espiritual ali. Não, você precisa melhorar como motivador. Olha, você não pode ser tão duro assim na função que você está exercendo. Então, é um conjunto de capacitações para fazer a pessoa crescer na mesma hora em várias áreas simultaneamente. Aí é uma habilidade que não só eu tenho, outros têm, claro que e usam também, né? Essa habilidade. Mas isso é uma habilidade. Então, finalizando as tomadas de decisão. Não se toma decisão sozinho. Se tomou decisão sozinho, já está errado a priori. Segundo, ouça. Então, você ouve quem? Aqueles que te conhecem, aqueles que estão próximos. Separando, se for decisões de envolvimento espiritual, por isso você sempre consulta o discipulador, que eles são maduros, todos são maduros, todos. Para dizer assim, não, isso aí conversa com a Fernanda. Não, isso aí faça assim. Todos sabem, tem capacitação. Os treinamentos dos líderes são de altíssimo nível. Sem falsa modéstia, os nossos líderes são os melhores líderes que eu conheço. A verdade é essa. Então eles sabem se envolver e sabem dizer, isso aí não é da minha área. Todos eles sabem. Então, peço orientação para fazer uma filtragem prévia, inicial. Quando envolver capacitação profissional, você tem que separar a parte que você tem que superar, preguiça, passividade, coisas desse tipo. E depois, disciplina, falta de disciplina, para poder vender, comprar, fazer coisa, terminar um treinamento. Tem que ter esse lado espiritual, viu? Esse lado, o líder vai dizer, bom, meu filho, você começa os negócios e não termina. Ele vai dizer isso para você. Ele vai cobrar de você essa disciplina, porque essa disciplina nessa área é a mesma disciplina na outra área. Começa tudo, começa a ler a Bíblia, entra na faculdade de Instituto Bíblico e para. Começa a ler o livro de teologia, larga as coisas pela metade. Então ele vai te ajudar a discernir o que é isso aí, tá? E aí, continuando, finalizando, lembrando sempre a você, o lastro de tudo é o lado espiritual. Nada pode tirar sua paz com Deus, sua comunhão com Deus e a realização do seu propósito. Se Deus chamou você para servir, para ser útil no mundo para pessoas, você tem que ser útil para o seu filho. Não adianta sair correndo para cuidar, sei lá, de uma conexão e não ser um bom pai. Claro que não. Não faz sentido. Pelo menos jamais na videira nenhum presbítero vai respaldar isso, né? Mas se está atrelado ao propósito, como é o caso de Lucas, fazendo um curso de aconselhamento, exatamente sendo pastor e líder de conexão, tem que coisa mais conectada com o propósito que essa. Então, é justamente aí onde encaixa aquilo que é bom para a pessoa, aquilo que é pesquisado, orientado e construído com orientação, aquilo que decide sem precipitação e aquilo que tem tudo a ver com o propósito de ser uma bênção nas mãos de Deus. Então é assim que eu complemento nosso tempo juntos, que nós tenhamos toda a humildade e nós tenhamos essa consciência que com essa humildade, com esse espaço que eu orientei, você não vai errar mais nenhuma decisão. Presta atenção, nenhuma. E eu estou falando sério, é nenhuma mesmo. Estou pintando minha casa, eu finalizo aqui. Estou pintando minha casa, terminou, essa semana terminou. Eu queria pintar essa casa há muito tempo, Fernanda queria também. Tem o tempo certo, enquanto não há um acordo com um com o outro, assim, aquele desejo e o desejo dela. Depois os cálculos e os orçamentos, ou seja, bate o coração meu com o dela, e olha que é uma coisa óbvia, pintar uma casa, mas não é barato. Então você tem que entrar numa sintonia. Nós pintamos a casa, agora no meio da pandemia, e conseguimos preços razoáveis para decidir, e até uma decisão como essa, que em tese não precisaria orar, não, nós oramos,
Eles vieram, conseguimos fazer de acordo com o que queríamos e todos os dias nós oramos pelo pintor e oramos pelos pintores que estão aqui dentro. Muito felizes com a decisão, aparentemente tão boba e não espiritual. Não, não. Deus está presente na nossa vida em tudo. Que Deus abençoe vocês, tudo de bom, um grande abraço, espero ter contribuído com vocês. Tudo de bom.